Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendos religiosos, prezado seminarista Rafael, e aqueles que estão nos assistindo de suas casas, e as nossas crianças aí do nosso presépio. Hoje, encerrando, coroando o nosso novenário, o tema da nossa reflexão, o menino Jesus nos ensina como se ama de verdade. A regra do amor perfeito, podemos dizer, foi colocada pelo próprio Jesus, ao nos dizer: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. O grande exemplo e o exemplo mais perfeito é o próprio Cristo, que assume sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, vai passar por todas as tribulações, por todos os sofrimentos, a partir do momento que assume as nossas culpas, tornou-se merecedor do sofrimento, não por ele, mas por nós, e se entrega à vontade do Pai, por amor, pela nossa salvação. Por isso o grande exemplo, o exemplo mais perfeito, é o próprio Cristo. O menino Jesus nos ensina como se ama de verdade, com amor puro, sem qualquer outro interesse. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, faz esse grande elogio, podemos dizer, à virtude da caridade, ao amor. Ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se não tivesse a caridade, não seria nada, não teria valor algum. Ainda que eu desse tudo que eu tenho para os pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se doasse inteiramente, se não for pela caridade, por amor, nada disso tem valor. Depois ele começa a dizer, apresentando, podemos dizer, as características do amor mais perfeito. A caridade, o amor é paciente, é bondoso, é benigno, não é arrogante, não pensa mal, não julga mal, não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra essa perfeição do amor, da caridade. É óbvio que não vamos conseguir viver com toda essa perfeição, mas esse ponto de referência sempre muito alto para nós é para nos mover a nós pensarmos o quanto nós podemos e devemos avançar. Talvez um amor que possa se aproximar da perfeição seja um amor materno. E as mães, o coração das mães, são mais capazes de compreender isso. Essa entrega, essa doação, por amor, sem esperar algo em troca. Talvez esse amor que se aproxima mais desse amor puro e perfeito do Senhor. Uma mãe que passa a noite em claros, cuidando do seu filho, da sua filha, e amanhece o dia, seja aí, a vida continua, talvez se tem outro, tem que cuidar de outros e assumir os seus compromissos, responsabilidades. Não é por qualquer outro interesse, porque alguém está pagando para isso, não, mas é o seu filho, é o fruto das suas entranhas. Seu filho, a sua filha. E aquele cuidado, o cansaço, o zelo, tudo para dar o máximo de conforto que pode. É porque tem um coração que ama. E nosso Senhor pede que nós procuremos viver também um pouco desse amor, que nos leva a compreender,
que nos leva a ser um pouco mais pacientes, que nos leva a sermos menos arrogantes, sermos mais compreensivos, estarmos mais dispostos a perdoar. E é preciso nós pedirmos a Deus, né, que Deus preencha o nosso coração com o seu amor, ocupar os vazios, o espaço todo do nosso coração, para que por Ele nós aprendamos a amar. E nosso Senhor nos ensinou para nos ajudar um pouquinho, dada a nossa fragilidade humana, porque é natural, todos nós olhamos, né, a aparência, a parte humana, que muitas vezes não nos agrada, que nos causa algum rancor ou alguma coisa semelhante. Mas nosso Senhor nos diz: aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, por amor de mim, é a mim que fizestes. E aquilo que deixaste de fazer, foi a mim que deixaste de fazer. Nosso Senhor nos ensina a nós focarmos o nosso olhar nele e olharmos através dele para nós vermos a sua pessoa no nosso irmão. Bem a propósito aqui, a instrução do Papa Francisco, de maneira maravilhosa, sobre o ano santo que nós vamos iniciar agora, o ano do jubileu, o jubileu da esperança. E ele, o Santo Padre, com seu coração cheio de misericórdia, concedeu-se o privilégio para as pessoas que não vão poder, por uma condição de saúde, de idade, uma outra condição que impeça de visitar os locais indulgenciados, alguma coisa que impeça de visitar as igrejas indulgenciadas, vai conceder com o coração cheio de misericórdia a indulgência plenária àqueles que visitarem os enfermos, que visitarem os idosos. E de modo muito sábio, muito perfeito, nos disse o Santo Padre: a indulgência não vai ser a visita a um lugar santo, mas vai ser uma visita ao Cristo na pessoa do nosso irmão. E é uma grande motivação, um grande incentivo para nós buscarmos a indulgência plenária, praticando uma obra de misericórdia que nos faz conquistar merecimentos para o céu. Exatamente com essas palavras: não é a visita a um lugar santo, mas ao próprio Cristo na pessoa daquele idoso, enfermo. Exatamente para nós vivermos isso que nos ensina, nosso Senhor nos disse no Evangelho: aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. Creio que muita gente já deve ter visto, tem um sermão muito famoso, aquele Padre Léo, né, tem até processo dele, né, da Canção Nova, né, passou por um caminho grande de conversão, e um sermão dele que muita gente já viu esse vídeo, ele fala de maneira engraçada, cômica, mas passa essa lição. E ele conta a história lá de uma família, viviam lá se desentendendo, brigando um com o outro, todo mundo, esposo, esposa, né, filho, sogro, sogra, uma guerra constante. E um dia eles vão chegar ao padre, né, um deles lá, e vai procurar o padre, que se tinha alguma solução, né, uma guerra sem fim dentro de casa. Aí um foi lá primeiro estar com o padre, é um filho da casa, e o padre orientou: quem sabe, né, você pode ver o seu pai é alcoólatra, é tudo, né, as condições aí da sua mãe, mas comece a tratá-lo como se fosse tratar ao próprio Cristo. Eu disse: bom, mas não tem nada a ver com Jesus, né? Está longe de ver Jesus nele, né? Mas ele levou aquele assunto para dentro de casa. Levou aquela conversa, aquele conselho para dentro de casa. E de maneira que um olhasse para o outro assim, né?
A esposa olhava para o marido, difícil ver Jesus, né? O marido olhava para a esposa, complicado. O genro olhava para a sogra, Deus me livre, né? Jesus está onde? E vice-versa. O pai olhava para o filho, corte de cabelo, roupa, não tinha mais aonde colocar piercing, brinco, essas coisas todas. Mas que o padre deu esse conselho, pode ser que Jesus esteja escondido em algum deles ali, né? Então eles começaram a pensar, bom, vai que está escondido, né? Eu vou começar a tratar bem, porque vai que, eu não sei em quem Jesus está escondido. E começam a tratar bem um ao outro. E todo mundo se surpreendendo, porque estava sendo bem tratado. Desconfiando, né? O genro presenteando a sogra, tem alguma coisa errada aqui, né? Um presenteando o outro, fazendo alguma coisa, algum agrado, tem alguma coisa errada. Até desconfiando, dessa alguma coisa de comer, então, uma desconfiança grande. Mas começam a tratar bem um ao outro, seguindo um conselho de um sacerdote. E começam a perceber que a mudança começa a acontecer por uma questão de tempo e rápida. E o caminho natural era o encontro com o Senhor, e vão, depois que já estava tudo mais tranquilo, a família já em paz, aí vão lá dizer para o padre, ó, melhorou o clima lá, mas não achamos Jesus não. Mas a resposta já estava pronta, né? Padre, Jesus está lá em cada um de vocês, né? Era isso que Jesus queria de vocês. A reconciliação, a paz, o respeito, a compreensão, todos vocês. Jesus está escondido em todos vocês, sem nenhuma exceção. Porque quando nosso Senhor disse no Evangelho, e é duro da gente refletir nisso, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive preso e me visitastes. Eu nunca visitei uma prisão, mas a gente já vê muita coisa, né? Mais ou menos a gente pode supor como é uma prisão, né? Então os padres, o Padre Manuel faz visita constante ao presídio, não é? Com a pastoral da sobriedade, faz visita ao presídio, né? Atende confissão daqueles que querem, né? Visita do presídio em Itaperuna, visita do presídio em Campos. Padre José Carlos também, os dois têm essa missão na nossa administração da visita aos presídios. E aqueles que querem, não é? Aproveitam a oportunidade do sacerdote. É uma obra importantíssima, né? Para levar a reconciliação em primeiro lugar com Deus, mesmo que tenham que pagar a justiça humana. Mas nosso Senhor, mesmo que estejam lá criminosos, mas nosso Senhor disse que visitando a eles, visitamos ao próprio Cristo. É difícil, obviamente, nós vermos nisso. Mas nosso Senhor pede que nós olhemos para Ele, e através dEle, nós olhemos o nosso próximo. E se nosso Senhor ofereceu o sacrifício da sua vida por toda a humanidade, e só não vai se salvar aqueles que não quiserem se aproveitar do sacrifício do Senhor, do sacrifício de Deus, do nosso Senhor. Então nosso Senhor pede que nós aprendamos dele, do seu coração, a amarmos. Que nós possamos ter um pouquinho desse olhar, o nosso convívio, né, as pessoas mais próximas a nós, para que sejamos, como nos ensina o apóstolo São Paulo, o amor é paciente, é bondoso, é benigno, não julga mal, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. E esperando do Senhor, um dia, a recompensa no céu. Amém.